Olá pessoal, aqui é o professor Robson. Eu vou fazer uma revisão bem rápida da apostila do professor Gabriel, lembrando que ele trabalhou sobre a Reforma Protestante para vocês responderem as questões, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que foi a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi um movimento contra a Igreja Católica que surgiu na Europa, né? A Igreja Católica era muito poderosa, então os padres o bispo, o papa tinha muito poder, e isso conflitava com poder, com outros poderes, né? Poder dos reis e rainhas, poder da burguesia, e também era contra os camponeses, que pagavam muito impostos e muita coisa da Igreja Católica. Os reis e as rainhas, a centralização política dos reis e das rainhas, faziam um conflito contra a Igreja Católica, que queria e mandava no poder desses reis. Então, o que aconteceu é que muitos reis, muitas rainhas confrontaram, depois que eles tomaram poder, porque o Papa, a Igreja, mandava em toda a Europa, tinha poder em todas as regiões, o nascimento dos países conflitava com o poder da Igreja. Então, esse poder excessivo da Igreja Católica era combatido por esses reis e rainhas. Mas outro setor que também combatia a Igreja Católica nesse período era a burguesia. A burguesia tinha surgido, né, tinha começado a surgir. Quem é a burguesia? A burguesia eram aqueles que viviam no Burgos. Eles não eram nem camponeses e não eram da nobreza, não eram rei nem rainha. Eles viviam do lucro. Como assim do lucro? Por exemplo, eles compravam 1 quilo de tomate a R$10 e vendiam por 15. Isso é um lucro. Ou emprestavam dinheiro, vamos dar um exemplo hipotético, né? Não tem nada a ver com o Brasil, mas para vocês entenderem. Eles emprestavam R$10 para alguém e no outro dia cobrava 11. Os juros, eles cobravam então, nesse caso, 10% ao dia, em cima do tempo que você ficava com o dinheiro. Então, a Igreja Católica condenava esse lucro. E os burgueses foram buscar uma outra fé, uma outra religião que pudesse permitir isso, né? Então havia uma revolta da burguesia com isso. E havia também a revolta dos camponeses. Os camponeses que trabalhavam no campo também se revoltaram porque pagavam muito impostos, davam muito dinheiro. Na verdade, não era dinheiro, né? Parte da produção dos camponeses tinham que dar também para a Igreja Católica. Então, eles viam a Igreja Católica como grande exploradora deles. Além disso, a monarquia, né? Os reis e rainhas. Na verdade, o rei e a rainha era quem coroava, né? A Igreja coroava o rei e a rainha. Até aqui essa imagem do Papa coroando o rei. Então, assim, a Igreja Católica tinha uma grande ligação com os reis e rainhas, mas mandava neles. E esses países nascendo começaram a se revoltar. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, devido a esse poder excessivo da Igreja Católica, esses setores, a burguesia, que queria ter lucro, os camponeses, que não aguentavam mais pagar impostos, e os próprios reis e rainhas, que eram contra a Igreja Católica, começaram a ficar contra a Igreja Católica. Um exemplo do porquê os reis e rainhas eram contra a Igreja Católica. Henrique VIII era um católico, um rei inglês. Ele quis casar de novo e o Papa não deixou. Ele queria casar de novo para ter uma esposa que tivesse filho homens. Ele queria um filho homem para ser rei e queria casar de novo. A Igreja Católica não deixou. Ele se juntou a um movimento da Contra-Reforma e ajudou a fundar outra igreja que não é a católica. Então, o poder da igreja conflitava com a burguesia, conflitava com os camponeses que pagavam impostos e conflitava com o rei. A Igreja Católica condenava o lucro, como eu já disse, não podia ter lucro dos juros, não podia ter lucro da venda das coisas, e isso era totalmente contra a burguesia. Então, vai surgir a chamada Reforma Protestante, um dos principais líderes é o Martinho Lutero, tá? E a Igreja Católica, para sobreviver, para se manter, ela criou um movimento chamado Contra-Reforma. Esse movimento de Contra-Reforma era a Igreja Católica combatendo essa reforma protestante, essa nova religião que estava surgindo, se espalhando na Europa, criou a chamada Contra-Reforma.
que eram padres, soldados que iam difundir a fé católica pelo mundo e conseguiram grande sucesso aqui na América Latina, onde está o Brasil, os países aqui da América Latina. Em geral, até hoje, ainda são de maioria católico, muito em função desse movimento chamado Contra-Reforma, que era para combater a difusão da Igreja Católica. Então, alunos do 9º ano, vocês têm que responder essas perguntas. Quais as principais causas da Reforma Protestante? Lembra? Eu falei das causas ali, de todos os problemas que a Igreja tinha. Aí a outra. O que a Igreja Católica condenava? Tem a ver com a condenação, principalmente da proibição à burguesia. O que ela condenava? Assista a videoaula, veja de novo essa videoaula que eu estou explicando bem isso. E veja também o que foi a Contra-Reforma, que eu acabei de explicar. A Contra-Reforma, vocês vão responder essas perguntas e vão mandar para mim pelo WhatsApp ou foto das respostas ou digitado no WhatsApp, tá? Para mim registrar essa aula. Então, essa é a tarefa de vocês, né? Assistir essa videoaula sobre a Contra-Reforma aí e a gente poder responder essas questões, tá? Agradeço a todos. Bom dia, até mais.